Tá bom, gente, muitas vezes quando a gente tá assistindo um filme de terror, às vezes a gente mal imagina que o pior aconteceu, na verdade, nos bastidores. Tem filme de terror que enquanto tava sendo gravado teve mortes ali no set, teve filme de terror que teve assombrações, que a galera da equipe, o cara da luz, o cara do microfone, foi percebendo frequências estranhas. Então é por isso que nesse vídeo eu vou te contar 5 histórias de bastidores de filmes de terror que me assustam muito mais do que os filmes de terror, então vamos lá. Mas antes da gente começar, a gente se inscreve aqui no canal, porque assim, eu confesso que eu passei um medo danado só de ler essas histórias pra contar aqui pra vocês. Então, ó, já se inscreve pra fazer assim, uma bênção em você, pra garantir que não vai ter assombração na sua vida também, tá? Porque nada, eu não garanto mais nada agora, tá? Depois de ter visto essas histórias. É isso. Vamos começar forte, então a gente vai começar falando de O Exorcista. Esse filme já é um dos clássicos mais assustadores do cinema e a sua fama se estende além da tela. Isso porque as filmagens foram marcadas por uma série de eventos inexplicáveis, acidentes e até mesmo mortes. Primeira coisa que aconteceu foi que nos bastidores aconteceu um incêndio misterioso. Durante as filmagens, o set que representava ali o interior da casa dos McNeil foi completamente destruído por um incêndio, exceto pelo quarto da Regan. Gente, que era onde aconteciam as cenas mais intensas de possessão. Então essa coincidência já deixou todo mundo da equipe bem aterrorizado, né? Segunda coisa que aconteceu nos bastidores é que vários membros da equipe da produção relataram ter presenciado objetos se movendo sozinhos pelo set, portas se abrindo e fechando sozinha, e até mesmo uma sensação de serem observados o tempo todo. Eu ia embora na hora. E durante uma das cenas mais intensas do exorcismo, a cruz que o padre estava utilizando para tentar expulsar o demônio teria supostamente se quebrado misteriosamente. E esse incidente foi capturado em câmera e é considerado por muitos como uma prova de que forças sobrenaturais estavam sim presentes na filmagem. Mas pra mim o que mais me assusta é que várias pessoas ligadas à produção de Exorcista morreram durante ou logo depois das filmagens, incluindo atores, membros da equipe técnica e até mesmo parentes de membros do elenco. Então, por isso, muitas pessoas começaram a acreditar que tinha assim uma maldição sendo lançada sobre o filme. Pra começar, o Jack McGowan morreu em 1973, pouco depois do lançamento do filme. A causa da morte foi uma embolia pulmonar, então assim, né, não dá pra acreditar exatamente que isso foi enfim, vocês entendem. E a atriz grega que interpretou a mãe de Regan, a Vasiliki Maliaros, também morreu logo depois, em 1971, durante as filmagens, na verdade. E a causa da morte não foi divulgada oficialmente até hoje, então isso tudo fica bem estranho. Outra coisa que deixa todo mundo meio desconfiado sobre a história desse filme é que o livro do William Peter Blatty, que serviu de base pro filme, é baseado em um caso real de exorcismo. Então, essa conexão com o sobrenatural pode ter contribuído para essa atmosfera intensa e os eventos inexplicáveis ocorridos durante as filmagens. Vocês acham que foi coincidência ou é sobrenatural? O que vocês acham? Outro clássico do terror que me deixa completamente aterrorizada é Poltergeist. Esse é um filme que carrega uma reputação sombria, alimentada também por uma série de eventos trágicos e inexplicáveis que aconteceram durante as filmagens. Primeira coincidência muito infeliz dentro desse filme foi a morte da jovem atriz que interpretava a Carol Lane. A Heather tinha só 12 anos quando ela faleceu de uma parada cardíaca causada por um estreitamento da artéria coronária, que, enfim, é uma condição congênita que passou despercebida. A notícia da morte dela abalou muito a equipe e os fãs, e muitos começaram a acreditar aí que tinha uma maldição sim sobre a produção. Outra pessoa que infelizmente faleceu foi o ator que interpretou o Reverendo Ken. Ele faleceu de câncer de estômago poucos meses antes do lançamento do filme, e aí a morte dele junto com a da Heather deixou essa crença assim de que a franquia era amaldiçoada. E outro detalhe que deixou os bastidores ainda mais intensos e mais absurdos é que durante as filmagens de Poltergeist 2 foram utilizados esqueletos reais nas cenas do cemitério, e segundo relatos, a equipe teria sentido uma energia estranha no lugar e o ator Will Sampson teria realizado um exorcismo para purificar o ambiente. Eu não entrava nesse set de jeito nenhum, gente, sinceramente tenho até medo de assistir esse filme. Agora, outro filme que é bizarro, que me deixa assim arrepiada, é O Bebê de Rosemary. E existe sim também a crença de uma maldição de Rosemary. Primeiramente porque existe uma tragédia muito conhecida ligada ao filme, que é o assassinato brutal da atriz Sharon Tate, que é a esposa do diretor Roman Polanski. Essas pessoas são reais. E o que aconteceu foi que a Tate estava grávida de 8 meses lá em Los Angeles, na época assim, meio próxima ao filme, e ela foi assassinada por membros da seita do Charles Manson. Inclusive, essa história é um pouco referenciada naquele filme Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Essa coincidência com a trama do filme do Bebê de Rosemary, que
fala também sobre uma mulher grávida sendo vítima de um culto satânico, chocou o mundo e alimentou a crença de que havia uma maldição sobre a produção. Isso porque o crime contra Tate aconteceu meio perto da estreia de Bebê de Rosemary, então as pessoas ficaram completamente chocadas. Outra coincidência muito infeliz é que o compositor da trilha sonora do filme, que chama Christoph Komeda, sofreu uma queda e levou ele a um coma profundo e depois à morte. E essa tragédia aconteceu durante as filmagens do filme e muitos acreditam que havia sim uma conexão entre a música sombria e sinistra do filme e o destino do seu compositor. E aí, vocês acham que foi coincidência ou não no caso desse filme? Sabendo disso, gente, que em muitos sets acontecem essas histórias estranhas, nas últimas vezes que eu pude fazer entrevistas com atores que trabalharam em filmes de terror, eu também perguntei pra eles se eles sentiram que tinha um ambiente estranho ali, se tinha uma vibe esquisita. E eu perguntei isso pros atores de Invocação do Mal 3, porque assim, né, gente, eles estão há muitos anos trabalhando em filme de terror, então se eles viveram já alguma coisa ruim, a gente sabe que é ruim mesmo. Sometimes we hear about supernatural stories in the behind the scenes of horror movies. Did anything scary or supernatural happen to you during the making of this one? No, Valentina, I don't allow it to happen anymore. How so? Teach me. But I just don't simply allow it to happen anymore. Outro filme que tem muitas histórias macabras nos seus bastidores é o Iluminado. Primeiramente porque Iluminado mostra um hotel ali, né? Tipo, o hotel do filme é um personagem muito importante no filme. E o hotel onde as filmagens aconteceram na vida real era remoto e isolado, o que contribuiu para a sensação de claustrofobia e paranoia, tanto dos personagens e dos atores quanto da equipe. E a equipe relatou sentir uma energia muito negativa e uma sensação de estar sendo observados o tempo todo. Outra coisa um pouquinho assustadora foi o método de atuação do Jack Nicholson, que foi o ator principal que mergulhou de cabeça no seu personagem a ponto de aterrorizar os seus colegas de elenco com improvisações e comportamento imprevisível. Então a tensão nos bastidores era palpável e alguns atores relataram ter se sentido desconfortáveis trabalhando com ele. Mas não à toa, ele gerou uma das cenas mais icônicas da história do cinema, que é aquela cena do personagem dele atravessando uma porta. Outro detalhe um pouco baixo astral desse filme é que a atriz que interpretou a Wendy Torrance, a Shelley Duvall, passou por um período de grande estresse e exaustão durante as filmagens, porque o filme foi dirigido pelo Kubrick e ele é um diretor muito famoso por trazer longas jornadas de trabalho aos seus atores e exigir muitas repetições intermináveis de cenas, o que, pelo visto, acabou afetando profundamente a saúde mental da Shelley, e isso também foi um ponto marcante ali dos bastidores. E por fim, gente, existe toda uma teoria da relação do filme com a maçonaria. Existem várias teorias conspiratórias em torno de O Iluminado, e uma das mais populares envolve a maçonaria e símbolos ocultos que estariam presentes no filme. E essa teoria, por mais que seja sem fundamento, contribui bastante para essa aura de mistério que cerca a produção. E para fechar esse vídeo aterrorizante, a gente tem que falar sobre O Corvo, o filme de 1994, que também teve uma tragédia bizarra e histórica na história do cinema. A tragédia mais marcante foi a morte acidental do Brandon Lee, que também era conhecido por ser filho do Bruce Lee, durante as filmagens da cena em que o seu personagem é assassinado. Isso porque uma bala de verdade, um projétil, ficou alojado em uma das armas cenográficas, causando ferimentos fatais no ator. E, gente, ele foi levado para o hospital na hora. Na hora que aconteceu o tiro, a maioria das pessoas do set não entendeu que era um tiro de verdade, até porque ele estava gravando uma cena no qual o personagem dele supostamente tinha que tomar um tiro e morrer. E depois de um tempo a galera entendeu o que estava acontecendo, ele foi levado para o hospital, mas infelizmente o ator não sobreviveu. E o mais doido é que, com o apoio da Eliza Hutton e da Linda Emery, que são a noiva e a mãe do Brandon Lee, o diretor decidiu concluir sim as filmagens do Corvo, já que a maior parte do filme já tinha sido gravada e faltavam só 8 dias de filmagens para a finalização das gravações. E aí o que aconteceu? Ele chamou o ator Chad Stahelski, que era amigo do Lee, e o Chad foi escalado como dublê para fazer algumas cenas restantes que aí depois completaram o filme. O filme claramente foi um sucesso por conta dessa história macabra, mas assim, eu não consigo nem assistir, sinceramente. Bom, por isso, as pessoas começaram a acreditar que, obviamente, existia uma maldição, né? Que era a morte do Brandon Lee, combinada com essa natureza violenta do filme, levou muitas pessoas a acreditarem nessa maldição. E muitas pessoas da equipe falaram que as filmagens foram marcadas por uma atmosfera bem pesada e sombria, intensificada pela morte do Brandon também. Então, gente, imagina ser da equipe e depois voltar, depois de uma morte, depois de uma tragédia, a gravar mais cenas. Eu não consigo nem imaginar, tá? Bom, gente, é importante ressaltar que muitas dessas histórias que eu contei aqui hoje são baseadas em rumores
rumores e especulações. No entanto, elas servem como um lembrete de que o cinema, como qualquer outra forma de arte, pode ser um reflexo da realidade das emoções humanas, tanto na frente quanto nos bastidores das câmeras. E aí, gente, vocês acreditam que algumas dessas histórias foram coincidência ou sim tinham um dedo do sobrenatural dentro disso tudo? Eu confesso que depois de gravar esse vídeo aqui pra vocês, eu fiquei com vontade de assistir todos esses filmes e olha que eu não gosto de filmes de terror, morro de medo deles. Mas assim, né, se a galera teve que passar por todas essas coisas pra entregar pra gente um filme de terror, acho que o mínimo que eu posso fazer é assistir esse filme e tentar ver se aparece um fantasma ali nos bastidores, se eu sentir alguma coisa. É isso, gente, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta, principalmente dessas histórias mais medonhas, assim, de bastidores. E a gente se vê semana que vem. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.